Um conservador formado pela École des Chartes, ele já tem no seu programa um conhecimento bem profundo, tanto dos livros manuscritos quanto dos livros impressos. Isso nos leva a concluir que, para o Henri Jean Martin, a questão das fontes ela não se apresentou jamais como um problema. Por quê? Porque ele consultava os próprios livros, ou seja, para identificar os papéis, há todo um conhecimento da filigrana, da história do papel. Para identificar encadernações, então ele tinha à sua disposição as encadernações todas nas grandes bibliotecas europeias. Para o problema da identificação da apresentação do livro, está claro que ele coloca lado a lado livros emblemáticos, livros manuscritos emblemáticos e edições emblemáticas impressas. Então ele pode comparar como o mesmo texto, por exemplo, o mesmo texto do Tucídides, ele foi editado no sistema de manuscritos e ele foi editado no sistema do livro impresso. Isso permitia compreender como era essa apresentação dos livros. E para a questão da difusão, aí são as bibliografias. Então, considerando que a bibliografia, ela também constitui uma disciplina dentro do programa da École des Chartes. Então, o estudo das bibliografias, o conhecimento dessas bibliografias, tudo isso permitiu esse mapeamento. A novidade que deve ser citada aqui é a dos mapas. É um mapa da difusão da imprensa nas primeiras décadas que seguem ao seu aparecimento, ou seja, o mapa 1 é a difusão da imprensa antes de 1471, pensando que ela aparece em 1450, não é? E depois de 1471 a 1480. E quando você bate o olho no mapa, você já leva um susto, porque essa difusão ela é muito rápida. Veja que ela surge ali perto de Colônia, na região renana do que seria hoje a Alemanha, ou seja, na Alemanha renana, e ela se expande por algumas áreas vizinhas ainda na Alemanha, mas logo em seguida já existe uma concentração no norte da Itália, sendo Veneza o principal centro ali. Há outras áreas importantes, ou seja, basta imaginar, onde havia universidade na Europa, ela automaticamente atrai o aparecimento da imprensa. E no mapa seguinte, ele dá conta dessa expansão antes de 1481, depois de 1481 a 1490 e depois de 1491 a 1500. Ou seja, é um trabalho insano de você recuperar todos esses livros, ou seja, todas essas bibliografias que foram feitas em vários países europeus que levantaram esses incunábulos, ou seja, esses primeiros livros impressos, e a partir desses múltiplos levantamentos, você mapear em toda a Europa os lugares e as datas, não é, onde cada oficina tipográfica ela foi implantada. Um capítulo que é belíssimo, que é o Pequeno Mundo da Tipografia, no qual eles tentam entrar no cotidiano de uma tipografia. Quantos trabalhadores existem numa tipografia? Existe uma hierarquia? Como que ela é organizada? Qual é a jornada de trabalho? É possível falar em greves na época moderna, né? Tipógrafos faziam greves já desde os primórdios, não é? Dessa profissão, considerando que os tipógrafos serão os grevistas ou os políticos mais aguerridos da época da Revolução Francesa ou das jornadas de 1848, quer dizer, as revoluções que a França e a Europa conheceram a partir de final do século XVIII e durante todo o XIX, mesmo no século XX, sempre tiveram nomes de tipógrafos importantes. Por exemplo, Proudhon, socialista Proudhon, Rétif de la Bretonne, pensando na Revolução Francesa. Então, existe uma tradição, não é, de contestação, de politização por parte desses operários do livro, não é, como nós vamos conhecer mais adiante. E o que faz o aparecimento do livro é justamente fazer uma história na qual o livro ele é o protagonista.
mas sem perder de vista os grandes problemas da história, as grandes questões da história. Trata-se sempre de perguntar qual foi o papel do livro nesse momento,